Renato T1965, concordo em agir nos pequenos escalões. Porém, devemos fixar o inimigo, para que não tenha êxito e, com isso, perseguir implacavelmente os conservadores, como foi na Rússia e na China. O cara tá me cutucando. Tá me cutucando. Eu não vou falar disso. Renato, a questão é a seguinte. Quem são os inimigos? Então, primeira coisa, você vai para uma guerra, né? Você vai para uma guerra, você precisa saber quem são os inimigos. Às vezes, os inimigos é um povo, né? Ou é um grupo. Mas você veja, por exemplo, na filosofia, você tem essa questão da identificação, né? Dos símbolos, dos grupos, né? Então, a identificação, ela se dá da seguinte forma. Por exemplo, você entra dentro de um estádio de futebol. Aí tem lá o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Ali você tem metade da torcida Flamengo, metade da torcida Fluminense. Então, se um cara do Fluminense entra na torcida do Flamengo, o que acontece? Ele é linchado. Por quê? Porque, cara, ele é o inimigo, tá? Agora, suponha o seguinte, está ali tendo o jogo de futebol, a torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense. Eles saem do estádio e vem uma outra multidão de skatistas. E os skatistas declaram guerra contra os jogadores de futebol. O cara do Flamengo vai bater no cara do Fluminense? Não, eles vão se unir para enfrentar os skatistas. Se tá todo mundo ali no quebra-pau e de repente chegam os argentinos, o skatista se une ao flamenguista, ao cara do Fluminense e dá um pau nos argentinos. Enquanto o pau está torando, chega quem? Chegam os alienígenas. Então, a gente tem que entender o seguinte, Renato, identificação dos inimigos. Às vezes os inimigos são pessoas, são grupos, às vezes os inimigos são uma ideia, uma filosofia, uma ideologia. Às vezes os inimigos são uma prática. Então você pode ter um inimigo dentro da sua casa, por exemplo. Tá? Você, sua esposa e seus filhos. Núcleo familiar abençoado por Deus, uma coisa maravilhosa. Mas de repente, um filho seu você percebe que ele está entrando no mundo das drogas. O seu filho se torna o seu inimigo? Jamais. A droga é a sua inimiga. Então você detecta um inimigo dentro da sua família que é um inimigo de quê? Uma prática. É um inimigo comportamental. Então você passa a tentar se unir ao seu filho na luta contra aquele inimigo. Então, essa identificação dos inimigos no Brasil, ela tem sido feita de forma errada. Por quê? A direita, ela entende que o inimigo é a esquerda. E o que é a esquerda? Então, essa compreensão sobre o que é direita e o que é esquerda está penalizando. Por isso que eu digo sempre, da mesma forma que tem aquela passagem bíblica, né, do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece porque falta conhecimento. A esquerda está perdendo, e na minha análise que eu faço aqui há mais de um ano, já perdeu a eleição de 22? Lógico, né? Fazendo aqui um exercício, porque está no futuro, então ainda não perdeu. Mas a minha visão, a direita não tem mais tempo para reconhecer isso, porque ela sequer está entendendo o que eu estou falando. Essa dificuldade em entender o que é direita e o que é esquerda está penalizando a direita. Porque a direita acha que a esquerda é o PT. E não é. Esquerda não é partido político. Esquerda é ideia. A esquerda é ideia. Então a direita não está percebendo que o governo Bolsonaro está fazendo esquerda. Porque para o grupo bolsonarista, enquanto o político veste um terno azul marinho, uma gravata verde e faz arminha com a mão, ele é de direita. Não importa o que ele faça. Agora, se um outro cara usa gravata vermelha, ele é de esquerda. Não importa o que ele faça, ele pode ser cristão. Então, essa dificuldade de identificar os inimigos é que está penalizando a esquerda. Veja só, se o que o governo Bolsonaro tem feito estivesse sendo feito pelo Haddad, vamos supor, o Haddad ganhou em 2018, chegou em 2021, o Brasil está com vacinação obrigatória, comércio fechado, porque essas leis foram assinadas pelo presidente Bolsonaro, né? Um Corona Voucher indo para 2 anos, benefício social pago com o seu dinheiro, não para esse benefício social e vai até outubro do ano que vem, porque ano que vem tem eleição. Se essas políticas estivessem sendo feitas pelo Haddad, a direita estaria na rua, dizendo que ou essa política muda ou o Brasil vira uma Venezuela. Mas a direita não está. Por quê? Porque para ela, se essas ações forem feitas pelo Bolsonaro, então as ações são de direita, não são de esquerda.
Então agora isso é difícil de entender. É difícil, você precisa ler que é uma merda. Ninguém gosta de ler. Então ler é uma merda, entendeu? É difícil.